Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está começando aí a nossa aula de uma forma diferente. Eu espero que vocês consigam entender, eu espero que a gente consiga se entender e que fique bom para todo mundo, né? Antes de começar a nossa aula, eu queria ver algumas coisas com vocês que eu acho importante, tá? A questão das aulas práticas. Eu preciso que vocês deixem ali no grupo o nome de quem tem a possibilidade de estar abrindo um espaço para nós aí na propriedade, para a gente estar fazendo as aulas práticas, tá? Ou alguém que tem algum conhecido que possa estar fornecendo para nós a propriedade, né? Se tiver algum procedimento que vocês queiram fazer aí, a gente pode estar agendando, né? Então, vejam aí com os pais de vocês, né? Ou tem algum parente que possa estar abrindo as portas da propriedade para a gente estar fazendo essas aulas práticas, né? Outra coisa que eu queria falar também sobre as aulas práticas é os dias que ficam melhor. Vocês preferem no início do mês, no meio do mês, no final do mês, ou a gente faz a aula, a gente termina um conteúdo e daí vai para aula prática. Eu queria ver isso aí com vocês. Também vamos conversando ali no grupo do WhatsApp pra gente ir ajustando essas datas, né? E a questão também da gente dividir. Não sei se seria melhor a gente ir um grupo, depois outro, ou a gente ir tudo junto, por causa da questão do corona, né? Que tá difícil. Mas daí a gente vai conversando no grupo a questão das aulas práticas. Então, se vocês puderem ver uma propriedade pra gente estar indo fazer as aulas práticas, né? Vamos ver isso aí antes. Aí vocês deixam o nome de vocês ali no WhatsApp e que eu vou estar entrando em contato com vocês. E daí a gente pode estar marcando essas aulas práticas pra ver se todo mundo pode e tal. A questão do horário, de dia também, né? E referente também às aulas práticas, eu acharia interessante a gente fazer um uniforme, tá? Eu acharia interessante fazer ou camiseta ou jaleco, tá? Eu particularmente gostaria de fazer camiseta. Eu acho que a gente vai usar mais, se torna um pouco mais barato, né? Assim de primeira. E a gente pode estar fazendo foto, né? Quando a gente vai para uma aula prática ou quando a gente vai retornar às aulas, a gente todo mundo uniformizado, eu acho que fica legal, acho que fica bonito. E camiseta a gente vai usar mais, né? Mas se vocês quiserem estar fazendo também o jaleco, se quiserem fazer ou um ou outro, ou os dois juntos, eu deixo isso daí pra vocês, né? O que vocês escolherem, o que vocês acharem melhor, a gente vai fazer uma votação no WhatsApp pra ver se ou a gente faz jaleco, ou se a gente faz camiseta, ou se vocês não querem fazer nada também. Mas eu acho que seria legal, acho que seria interessante a gente fazer, tá? E eu acho que a questão das aulas práticas é isso. Qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Fica meio ruim assim por vídeo, porque daí só eu tô falando, não tem a opinião de vocês. Mas aí vocês assistem esse vídeo e a gente vai conversando, beleza? Então, pessoal, a gente vai começar lá do início, da primeira aula. Por quê? Porque teve alguns alunos que vieram me dizer que estavam perdidos, que não estavam entendendo nada, que, meu Deus do céu, e é assim mesmo, porque esses slides, como eles já estavam prontos, eu fiz eles para eu me basear para poder explicar para vocês. Porque se eu fosse colocar tudo, ia dar muita coisa, ia ser muita coisa, tá? Quero dizer para vocês que essa teoria, ela é chata, mas a gente precisa ter a teoria, tá? Então, a gente vai começar ali na nossa primeira aula. Eu vou olhar aqui porque eu tô com meus slides. Vamos começar na primeira aula que eu mandei para vocês, que é aula 1 mesmo.
lá no slide 32. Então, a gente precisa saber, antes de começar, o que um auxiliar veterinário faz. Qual a função do auxiliar veterinário, tá? Então, ali eu coloquei para vocês, o auxiliar veterinário é o profissional responsável por cuidar dos animais mediante as instruções do médico veterinário. Então, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que o auxiliar veterinário, ele é um auxiliar, assim como o nome já diz, tá? Ele vai realizar os procedimentos segundo as instruções de nós médicos veterinários, beleza? Ele não vai desempenhar a função que nós veterinários temos, nós médicos veterinários temos. Já diz o nome ali, é um auxiliar, beleza? A gente vai ver mais pra frente quais as funções que o auxiliar veterinário pode e não pode fazer, tá? Então, a gente tem ali, no próximo slide, atender clientes. Lá, começando desde da porta do estabelecimento, né, seja em consultório, hospital, clínica, o auxiliar veterinário, a gente tem, né, inclusa na matéria, atendimento ao cliente. Então, o auxiliar veterinário, ele pode estar fazendo esse trabalho como auxiliar, como atendente, né, atender os clientes, porque ele vai ter ali as instruções do que ele deve estar falando para esses clientes. Ele vai instruir o que os clientes devem fazer, vai saber recepcionar, vai saber conduzir, vai saber dizer o que o médico veterinário precisa que o cliente esteja fazendo ou vá fazer. A gente vai ver mais pra frente ali, né? Outra a função ali que tá meio aleatória, mas é transportar animais, desde que esse auxiliar veterinário tenha a CNH em dia, né? Ele pode estar transportando os animais. Por que o auxiliar veterinário pode fazer essa função? Porque ele vai ter as instruções necessárias para transportar esses animais adequadamente, tá? Já aconteceu aqui na minha cidade, num pet shop, de o motorista esquecer 2 cachorrinhas dentro do furgãozinho, e elas acabarem falecendo por hipertermia. Então, muito calor, o carro absorve muito calor, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com os animais, tá? Sempre manter o carro resfriado, cuidado com velocidade, fazer curva, enfim, né? Colocar esses animais adequadamente nas caixinhas, fechar as caixinhas, ter o cuidado do animal que passa mal, por exemplo. Então, esses cuidados o auxiliar veterinário tem que ter. Não é simplesmente colocar lá o cachorrinho no carro e transportar. Essa função vai ter geralmente em pet shop, né? Ou em algumas clínicas que vão buscar os cãezinhos que precisam ser avaliados. Mas é basicamente isso, tá? Conversar com os tutores. Então, o auxiliar veterinário, ele tem, como ele tem o conhecimento teórico, ele sabe ali o que está acontecendo, o que está se passando, ele tem a instrução do médico veterinário para estar falando pro tutor o que está acontecendo com o animalzinho. Então, conversar com os tutores, muitas das vezes, é função do auxiliar veterinário. Às vezes, o médico veterinário está muito ocupado, está em algum procedimento cirúrgico, fazendo uma consulta, enfim. Então, o auxiliar veterinário, ele tem essa função de estar conversando com o tutor, direcionando ele para fazer o que o médico veterinário indicou, né? Por isso que tem que ter um certo conhecimento aí na área médica, né, da veterinária. Informar sobre normas e regulamentos, isso aí depende de cada estabelecimento, né? Orientar sobre noções de saúde, higiene, alimentação. Essa é uma orientação também
que geralmente é uma conversa que se tem entre auxiliar veterinário e médico veterinário. O médico veterinário vai passar para o auxiliar, ó, esse animal tem que ser higienizado assim, ou porque, enfim, tem algum problema de pele e precisa ser, tem uma orientação para esse animal ser banhado, a questão da alimentação também. Mas isso aí vai muito de acordo com o diagnóstico do médico veterinário, que vai passar para o auxiliar veterinário, e o auxiliar veterinário vai estar orientando o tutor. Entregar o animal, isso a gente está falando dentro de um estabelecimento como pet, consultório, hospital. O auxiliar veterinário ele tem que saber como lidar com o tutor, né? Ele tem que demonstrar o cuidado que ele tem com o animalzinho que o tutor está entregando ou que está recebendo de volta, né? Então, essa é uma função também do auxiliar veterinário. Orientar sobre cuidados especiais para a estética. Essa aí é uma questão de pet shop, não tem muito o que falar sobre isso. Orientar sobre o tipo de raças de animais, tem que ter algum conhecimento nessa área de raças, mas não é muito relevante. Administrar o local de trabalho. Então, nessa questão, seria interessante o auxiliar veterinário também ter um curso de secretariado ou de algum curso administrativo, porque daí vai auxiliar mais ali na parte administrativa, né, do estabelecimento. Mas também é uma das funções, visto que o auxiliar veterinário, ele sabe o que está precisando mais, o que mais se utiliza ali no estabelecimento, né? Então, essa parte da administração é um trabalho, assim, que o auxiliar veterinário pode estar desempenhando, mas que ele pode também aperfeiçoar, né? Solicitar material e medicamentos, como eu falei, o auxiliar veterinário, ele sabe o que se utiliza mais, o que está faltando dentro do estabelecimento, né? Dentro do hospital, da clínica, do consultório. Então, ele tem esse poder de estar pedindo materiais, checando estoque, almoxarifado, esse tipo de coisa. Controlar óbitos, isso é um controle que a gente faz de enviar materiais para laboratórios. Mais pra frente a gente vai ver que existem maneiras corretas de a gente tá enviando amostras para exames laboratoriais. Todos esses materiais, eles devem ser acondicionados de uma forma correta, para não ser perdidos e a gente não conseguir fazer os exames. Então, tem todo um cuidado, né? A questão do sangue também, para não hemolizar, para não coagular. Então, o auxiliar veterinário ele tem que saber como manter esses materiais adequados para exames laboratoriais, para enviar adequadamente. Limpar e lubrificar equipamentos. A gente utiliza muitos equipamentos dentro da clínica, dentro do PET, dentro de um centro cirúrgico. Então, o auxiliar veterinário tem essa obrigação de manter esses equipamentos limpos, lubrificados, higienizados, né? Desinfetar equipamentos, é a mesma coisa, né? Ali a gente tem uma autoclave, que ela faz a desinfecção dos equipamentos por calor. Então, ali do lado esquerdo da foto, a gente tem um plástico que ele é próprio para ir nessa autoclave. Então, depois que a gente limpa, escova com solução e água os equipamentos, a gente coloca dentro desse plástico, a gente veda ele e coloca dentro da autoclave para desinfetar. Sempre tem que fazer isso. Demonstrar competências pessoais, isso aí acho que vocês já sabem, pontualidade, respeito com as pessoas, respeito com os clientes,
com os colegas de trabalho, responsabilidade. Então, esses princípios que a gente tem, né? Demonstrar trato com os animais. Então, ser aquela pessoa que tá ali, que o tutor sabe que o animalzinho vai ser bem cuidado, né? Então, sempre demonstrando carinho com o animal, respeito com o animal, né? Nunca tratando com brutalidade, pro animal se sentir bem e pro tutor também se sentir bem, né? Demonstrar paciência dentro de uma clínica veterinária, dentro do hospital, consultório, pet shop. A gente tem que ter muita paciência, porque os animais, eles estão num ambiente que eles não conhecem, com pessoas que eles não conhecem, eles estão estressados. Se você ficar mais estressado, vai virar um bolo de estresse e o teu trabalho não vai sair bem. Então, principalmente o auxiliar veterinário, ele tem que ter esse dom de ter paciência com os animais, né? Não só dentro das clínicas, né? Mas também a campo. A gente vê que tem muitas pessoas que não têm paciência com os animais, né? Com equinos, bovinos. E a gente tem que ter paciência com eles porque os animais, eles sentem isso. Então, a gente tem que demonstrar muita paciência. Mesma coisa, demonstrar autocontrole, né? Demonstrar bom humor também. Isso daí é uma coisa que é da gente, né? A gente tem que sempre estar demonstrando bom humor pra gente ter um trabalho bom e conseguir agradar os clientes, né? Passar uma segurança pro cliente. Demonstrar concentração. A gente tá lidando com medicina, então a gente tem que ter muita concentração, cuidar o que tá fazendo, cuidar também, ter cuidado com o animal que é muito agressivo, né? Às vezes ele aparenta ser dócil, mas na verdade ele não tá sendo dócil, ou ele aparenta ser dócil, mas não é. Eu mesma já tinha uma cachorrinha um dia que eu tava tosando. Na verdade, uma colega tava tosando. E daí ela pediu ajuda pra mim segurar. E ela era muito bonitinha, muito fofinha. E eu fui assim na maior, como é que é? Assim, sabe? Como se nada fosse, fui pegar a cachorrinha e ela acabou me mordendo. Então, não pareceu que ela ia me atacar, mas ela me atacou. Então, a gente tem que ter concentração e cuidar o que tá fazendo. Avaliar riscos, mostrar senso estético. Acho que a imagem demonstra bem o que a gente quis dizer. A gente não pode aparecer sujo, ensanguentado, como tá ali, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece nosso trabalho direito, né? Então, a gente tem que ter um senso estético nessa questão aí. Administrar conflitos. Então, tanto com os nossos colegas de trabalho, a gente tem que saber administrar os conflitos, saber ouvir, saber falar. A questão também dos tutores, a gente tem muito conflito com o tutor que não entende, que acha que sabe mais que a gente, que às vezes a gente nem fez alguma coisa e eles dizem que a gente fez. Então, a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber conversar com essas pessoas. Enfim, administrar conflitos, né? Saber conversar com essas pessoas e ter argumentos necessários, né? Pra tá demonstrando que realmente o que a gente fez ou o que a gente tá falando é o ideal para se fazer, tá? Próximo, demonstrar conhecimento teórico. Então, o auxiliar veterinário, por mais que ele não seja o veterinário, por mais que ele não possa realizar procedimentos cirúrgicos, por mais que ele não possa prescrever medicamentos, dar diagnóstico, ele tem que ter esse conhecimento teórico. Então, outros tipos de procedimento que o auxiliar veterinário pode estar fazendo.
ele pode observar os sinais vitais. O que seriam esses sinais vitais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura do animal. Então, isso o auxiliar veterinário ele pode estar fazendo. Também observar condições físicas e neurológicas. Isso é importante porque já vai facilitar o trabalho do médico veterinário, né? Então, o auxiliar veterinário, ele avalia esses sinais vitais e já informa para o médico veterinário se esse animal precisa ser atendido com urgência, com emergência, ou se não é tão grave assim. Então, aí já facilita o trabalho do médico veterinário. Auxiliar na coleta para exames. Por exemplo, se o veterinário vai fazer uma coleta de sangue, você pode estar contendo esse animal, pode estar fazendo garrote. Ministrar medicamentos. O que seria ministrar medicamentos? Aplicar medicamentos. O auxiliar veterinário, ele jamais vai poder prescrever medicação, dar um diagnóstico e prescrever medicação. Ele só vai poder aplicar ou dar via oral, né, a medicação para o animal perante a prescrição do médico veterinário, tá? Porque tem várias questões farmacológicas, por exemplo, um medicamento que é antagonista ao outro, ou seja, se eles estão juntos, um anula a função do outro. Outra questão importante também é, por exemplo, onde esse medicamento é excretado. Por exemplo, o animal tem problema renal e o medicamento que eu acho que pode ser, ele é excretado via renal. Como é que eu vou passar para esse paciente um medicamento que vai afetar o rim dele? Então, são várias questões, tá? A gente tem também a questão de calcular dose, a gente tem que calcular dose e concentração. Então, não é simplesmente passar a medicação para um e para todos, sabe? Então, eu quero que vocês fiquem cientes que vocês não podem prescrever medicação. Mas agora, aplicar ali com a prescrição do médico veterinário, tudo bem. Aplicar injeções também, o mesmo princípio. Fazer curativos, né? Vocês podem estar fazendo também. Alimentar os animais que estão internados, animais de pet, por exemplo. Exercitar os animais também. Higienizar o local de estado dos animais. Então, sempre manter o local bem higienizado. Prestar primeiros socorros. Se chega um animal que está muito mal, o médico veterinário está lá no procedimento cirúrgico, não pode sair. Vocês têm que ter o treinamento, né, para estar fazendo a prestação dos primeiros socorros. Pesar o animal também, que é uma das coisas que a gente faz na anamnese, né, que é pesar o animal. E também conter o animal. Tem várias formas de contenção, vocês têm que saber, para estar auxiliando o médico veterinário, né. Auxiliar nos procedimentos de acesso intravenoso, assim como eu falei, lá da coleta sanguínea. Fazer a tricotomia de animais antes da cirurgia. Então, antes da cirurgia, a gente tem todo um procedimento, né? O médico veterinário se prepara, o animal tem que ser preparado, os equipamentos têm que ser preparados. Então, é interessante o auxiliar veterinário fazer essa preparação do animal e dos equipamentos também. Ali, selecionar as caixas cirúrgicas, né? Como eu falei, que quando a gente vai para o centro cirúrgico, enquanto o médico veterinário está se preparando, o auxiliar veterinário pode ali estar preparando o animal, preparando o centro cirúrgico, os equipamentos que vão ser utilizados, que são vários, né? Tem que estar tudo prontinho para não precisar sair correndo e buscar coisa fora do centro cirúrgico, né? Isso aí nem tem como. Auxiliar no procedimento de intubação do animal, também entra ali na preparação do animal. Quando a gente faz a intubação, o auxiliar veterinário ele pode estar fazendo isso daí, esse procedimento. Posicionar o animal na mesa de cirurgia. O veterinário vai colocar o animal sedado na mesa, na posição que a gente vai realizar a cirurgia. Fazer a asepsia do animal, né? Que também preparar o animal.
Isso aí a gente vai ver lá quando a gente for ver a questão dos procedimentos cirúrgicos, a gente vai ver cada etapa bem certinho. Transportar o animal dentro do estabelecimento. Então, aquela questão de um animal que tá com alguma doença infecto-contagiosa, a gente não pode estar passando com outro animal que esteja bem ou que esteja com outra doença no mesmo local no mesmo setor que esse outro animal acometido por uma doença infecto-contagiosa está. Então, a gente tem que ter esse cuidado de transportar o animal dentro do estabelecimento. Recolher o material utilizado, todos os instrumentos que foram utilizados ali durante os procedimentos cirúrgicos ou durante uma consulta, a gente tem que... vocês podem estar recolhendo adequadamente esses materiais. Separar os materiais descartáveis também, né? A questão do lixo hospitalar. Tem que ter um certo cuidado, que tem os materiais pérfuro-cortantes, né? A gente tem uma caixinha apropriada para isso, que é o Descarpac. Então, tem que cuidar essa questão de lixo hospitalar, tá? Lavar os instrumentos cirúrgicos. Então, antes dos equipamentos serem esterilizados, eles passam por uma pré-lavagem. O auxiliar veterinário tem que ter essa função aí também de cuidar desses materiais. Sempre lavar antes, para depois estar esterilizando. Montar a caixa de cirurgia, então sempre deixar as caixas prontas, né, com os materiais adequados, para quando a gente for pro centro cirúrgico, tá tudo prontinho. Dobrar panos, aventais, uniforme. Essas questões são mais de cirurgia, né? A gente vai ver mais pra frente todos esses procedimentos. Eu só tô passando meio por cima pra vocês saberem o que um auxiliar veterinário pode e não pode fazer. Então, pessoal, essas são algumas funções que o auxiliar veterinário pode estar desempenhando. Eu passei assim por cima para vocês terem uma noção mais ou menos do que vocês podem e o que vocês não podem estar fazendo, mas vocês só vão fixar mesmo durante o curso, que daí a gente vai se aprofundando dentro dos assuntos, né? Mas a nossa primeira aula foi isso, então, para vocês entenderem mais ou menos qual é a função de um auxiliar veterinário, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês me procurem, me chamem, a gente vai esclarecendo. Peço desculpa porque eu nunca dei aula nesse estilo, né? É muito ruim ficar se olhando e se dando aula, às vezes você fica perdido. Essa aula foi meio que um teste, não sei se vocês vão gostar, eu espero que sim. Eu acredito que com o passar das aulas vai ficando mais fácil e mais didático os vídeos, né? A gente vai pegando o jeito. Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, a gente vai conversando, vai se ajustando. Não é fácil pra ninguém essa quarentena, né? Nem vocês esperavam, nem eu esperava, então a gente fez uma programação totalmente diferente. Mas enfim, né? Pra ninguém sair prejudicado, a gente vai tentando se ajustar, né? Não, eu vou terminar nossa aula por aqui, porque a aula que vem a gente vai começar a entrar na anatomia, né? E eu não quero misturar muito as coisas, as aulas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.